queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos no ambiente virtual do GEFA de Niterói. E hoje nós vamos receber o colega Wilson Garcia, do Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação. E ele vai expor para a gente sobre o tema o Código Penal da Vida Futura. E antes de iniciarmos a ouvir a palestra do Wilson, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos no ambiente do GEFA, a fim de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus. E que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores. Que Deus esteja convosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão conosco nesta oportunidade. É um prazer estar de volta aqui com vocês para tratarmos de um assunto que nos foi proposto e que trata de um aspecto importante, eu diria de fundamental importância, que é tratado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Só para nos situarmos, o livro foi lançado em 1865, sua primeira edição, e Kardec trabalha neste livro o tema conhecido pela maioria das pessoas, que é a questão do futuro. E, basicamente, ligados à ideia difundida muito nos meios católicos, que é a questão da felicidade futura e também da ideia de inferno, de sofrimento eterno. Nós podemos dizer que esta questão, como tantas outras, foi neste livro, por Kardec, totalmente revista. Kardec faz uma releitura da questão da felicidade, do destino, da ideia de sofrimento, da ideia de felicidade, que, em geral, são difundidas pelas religiões, e, em especial, para nós do Ocidente, pelo catolicismo, que foi e ainda continua preponderante a ideia fundamental religiosa. O tema colocado tem por título o Código Penal da Vida Futura. Eu quero dizer que trata-se de um título que está em discussão, bastante importante hoje em dia, principalmente pelo livro Nem Céu nem Inferno, de Paulo Henrique Figueiredo. O livro Nem Céu nem Inferno, que discute conceitos e alterações que teriam sido feitas a partir da quarta edição do livro Céu e Inferno, quando Kardec já havia retornado à vida espiritual, à pátria espiritual,
e, portanto, não teria sido feita por Kardec a série de alterações, de mudanças, de introduções que aconteceram neste livro. Bem, isso é uma longa discussão. Não é dela que nós vamos tratar. Mas é importante que se saiba que nas edições, desde a primeira até a terceira, entre outras coisas, o título Código Penal da Vida Futura não aparece. Ela aparece na quarta edição, que foi aquela que acabou prevalecendo e que é base da tradução para as diversas línguas, e inclusive a língua portuguesa do Brasil. Bem, de certa forma, é interessante notar que, para fechar essa questão da nossa conversa aqui agora, é que esse título realmente ele não é de uma felicidade muito boa. Por quê? Porque parece inapropriado falar de Código Penal, segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura, não é? Por quê? Porque a releitura que Kardec faz do assunto, e o faz desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, ela como que muda completamente a ideia. E ela é uma proposta de releitura para todos nós. Quer dizer, ele fez, na época, quando ele lança o livro Céu e Inferno, ele está como que ampliando esta questão. Mas essa questão já é tratada desde o Livro dos Espíritos, desde a primeira pergunta que ele propõe, e os Espíritos respondem, sobre o que é Deus. Desde lá, tem início uma completa releitura das questões que dizem respeito a crenças, a vida espiritual, a espiritualidade em si, não é? E toda a ideia formatada pelas religiões a respeito de felicidade e também de punição. Essa releitura é importante por quê? Porque ela objetiva refazer essa trajetória humana em relação à ideia de espiritualidade, agora, de um ponto de vista racional, que propõe reflexões com base no bom senso e na lógica. Claro, assentado fundamentalmente no conhecimento. Então, é preciso dizer que, desde já, nós não podemos falar de código penal espiritual, nós não podemos falar, por exemplo, de expiação, nós não podemos falar de karma, senão após reler, refletir sobre uma nova ideia que incide fundamentalmente no emprego dessas palavras. Porque o que está por trás dessas palavras é a ideia que elas representam. É aquilo que elas podem significar e aquilo que elas permitem fazer de proposta de significação. Então, quando eu faço
uma aplicação da palavra, eu penso que eu tenho que ter a ideia clara do conceito que lhe é aplicável segundo o Espiritismo. Eu preciso saber como ela está sendo utilizada neste instante. Por exemplo, se você pensar em expiação, você tem que saber que a ideia fundamental espírita de expiação difere totalmente do conceito tradicional. Enquanto o conceito tradicional remete a um sofrimento determinado para cumprir uma penalidade, a ideia espírita de expiação remete a uma outra ideia. A ideia de cumprir uma pena deixa de existir como tal, porque, a partir da ideia espírita, é a própria individualidade que determina para si o tipo de experiência que vai refazer algo que não foi bem feito ou que foi mal feito de fato, não é? Então, nós já partimos desta proposta. Cada termo que é utilizado no Espiritismo e que já era fora, antes do Espiritismo, empregado com seus conceitos, com seus significados, é agora proposto sob nova ideia. Quando você parte do conceito de Deus, desde a primeira pergunta do Espiritismo, para a própria doutrina, é uma sequência de outros conceitos que vão se unindo, que vão se enfileirando racionalmente e que vão alterando o conceito velho de cada situação, de cada termo, de cada expressão, de cada palavra. Isso é fundamental para o estabelecimento de uma fé racional, aquela que pode, de fato, explicar as coisas, e não aquela que basta estabelecer uma convicção e que essa convicção se coloca acima de qualquer razão, não é? Então, nós podemos dizer que talvez, com certeza, fosse melhor entendermos que esse Código Penal, que já remete por si só, por tradição, a ideia de que é estabelecido de fora para dentro, não é? E todos nós sabemos disso, a própria sociedade humana, ela tem seus conceitos de justiça, seus códigos, mas esses códigos são estabelecidos de forma a ordenar a própria justiça e a própria vida social do indivíduo. A ideia do que vai prevalecer no Espiritismo é um pouco diferente, porque em se tratando de felicidade, de infelicidade, em se tratando de bem e mal, a autonomia do indivíduo se estabelece juntamente com a sua capacidade de
se manter livre para decidir, no sentido de estabelecer as experiências que são necessárias para que ele possa superar os seus diversos estágios evolutivos e continuar na senda do progresso. Então, é fundamental. E dentro desse conceito, nós não podemos pensar que há um código penal a estabelecer uma experiência de sofrimento para cada erro, para cada ação indevida do indivíduo. E isso fica muito bem claro na proposta de Kardec. Veja você, eu recebi, ainda hoje, nós estamos falando do livro Céu e Inferno, e eu recebi agora há pouco, hoje pela manhã, um texto do amigo, de um grande estudioso, pesquisador, Paulo Neto, mineiro de Belo Horizonte, fazendo uma releitura de uma parte do livro O Céu e o Inferno, coincidentemente, não é? E ele estava revendo a questão de que os depoimentos que existem por parte dos espíritos no livro Céu e Inferno, se eles têm valor doutrinário. E, na verdade, ele vai estudar pena de talião. A pergunta que ele vai tentar esclarecer é exatamente essa. A pena de talião existe como tal e ela é um valor doutrinário no Espiritismo? Então, ele nos dá oportunidade exatamente para fazer uma releitura da pena de talião, que, aliás, os próprios conceitos de Jesus, né, de Nazaré, já reviam a pena de talião. Bem, ao tratar desse assunto, ele procura saber se há um entrelaçamento, se há uma identificação nas respostas dos espíritos. Que estão colocadas no livro Céu e Inferno. Então, nós só podemos pensar na lei de Talião numa releitura. Como todos sabem, a lei de Talião se fundamenta no olho por olho, dente por dente. Isto é, aquilo que você faz, você vai pagar tintim por tintim, não é? E vai pagar aqueles a quem prejudicou diretamente. Nesse sentido, é preciso também pensar em entender como o conceito espírita que Kardec propõe pensa nesse assunto. E, desde já, não se pode pensar nele se não for a partir da base essencial, que é a autonomia do indivíduo e o seu livre-arbítrio, a sua liberdade para buscar os caminhos e resolver aquilo que ainda ele não resolveu. Muito bem. Eu quero lembrar que eu vou tomar aqui um exemplo que Herculano Pires traz na sua obra. Um dia perguntaram para Herculano Pires por que os animais sofrem. Essa pergunta ela tem uma ideia por trás dela. Na verdade, não é só a pergunta em si, não é só a curiosidade de saber por que os animais sofrem. Mas, por trás dessa pergunta, há a ideia de que, se o homem sofre,
ele sofre porque ele tem dívidas a pagar. Dentro desse conceito, quais seriam as dívidas dos animais para sofrerem? Então, veja, parte-se de uma premissa equivocada que se estende a uma questão mais à frente. Se eu penso que nós, ao reencarnarmos, ao tomarmos um novo corpo, vamos sofrer já predeterminadamente por conta dos erros que fizemos em encarnações anteriores, eu chego à conclusão de que os animais, que são essencialmente instinto, inteligência rudimentar, eles não têm como pagar dívidas anteriores. Daí o questionamento: por que os animais sofrem? Bem, então nós temos que separar as coisas, não é? Nós temos que primeiro eliminar a ideia de que todo sofrimento advém de um erro ou de erros cometidos anteriormente. O próprio Herculano vai esclarecer isto quando ele dá um exemplo. E ele dá um exemplo para criticar a falta de bom senso e também, segundo ele, de conhecimento espírita que muitos têm. Ou seja, ele diz assim: nasce uma criança com um defeito num braço e logo, o termo é de Herculano, e logo vem um sabereta espírita e imputa a ele pena por erros cometidos no passado. Então, devido a isto, ele estaria agora nascendo com defeito físico. Quando Herculano argumenta como isto, pelo menos há dois pontos a serem considerados. Primeiro, questões físicas, questões da matéria, questões hoje que a gente pode chamar de DNA, questões circunstancial da lei da matéria. Se você assume um corpo com deficiências mentais ou físicas, você não tem o que opor a isto. E, ao assumir um corpo deste, não é preciso que você tenha cometido erros passados e vai assumir para pagar esses erros. Não é preciso ter isso. Basta você entender que, ao assumir um corpo físico, você se submete à lei da matéria, não é? Então, Herculano se espanta com essas questões que estão na base de uma premissa falsa, aquela que estabelecem para explicar que todo sofrimento de hoje, da vida presente, se prende à vida passada. O segundo ponto a ser considerado é que você não precisa ter cometido erros para viver experiências na presente vida. Basta que você as entenda como necessárias ao seu aprimoramento espiritual para se submeter a elas. Pode ser uma decisão do espírito antes de reencarnar, no sentido não de que cometeu erros, mas no sentido de que essas experiências vão ajudá-lo a superar as suas próprias limitações e deficiências espirituais, e assim por diante. Então, veja, essa ideia para o entendimento da doutrina espírita se torna essencial. E nós podemos começar até por onde Kardec terminou.
Se nós nos referimos à primeira questão que importou no Livro dos Espíritos, na abertura do Livro dos Espíritos, se nós nos referimos a essa pergunta sobre o que é Deus, que está no início, nós podemos ir agora para o final do Céu e Inferno, no capítulo que é inerente a essa questão, para ver que Kardec faz um resumo de uma beleza extraordinária, que vai coroar a ideia de autonomia e liberdade dos espíritos. Ele diz assim, concluindo o capítulo: o sofrimento está ligado à imperfeição. Todo espírito imperfeito tende a sofrer por conta da sua própria imperfeição. E é em cima dela que ele vai decidir sobre suas experiências futuras. Toda imperfeição, diz Kardec, e toda falta que é procedente dessa imperfeição, traz consigo o seu próprio sofrimento, por suas consequências, como doença e a consequência dos excessos, essa coisa toda. E mais, todo homem, podendo se desfazer de suas imperfeições por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males e assegurar sua felicidade futura. Então, as imperfeições, os erros cometidos, a luta constante entre o bem e o mal, e as escolhas que se fazem em cada encarnação, geram no espírito uma questão fundamental de buscas de experiências para superar essas condições que eles têm, não é? Então, para Kardec, há 3 pontos fundamentais a serem considerados. Primeiro, o início da reparação do mal se assenta no arrependimento. Quando o espírito, de fato, conscientemente, conclui, entende que ele gerou mal para alguém, ou para uma comunidade, ou para uma sociedade mais ampla, ele se conscientiza disso por si próprio e estabelece que, de fato, ele fez o que não devia, ele chega no ponto do arrependimento. Então, o arrependimento não é um simples ato imediato, mas é uma consciência de que, se fosse hoje, ele não faria mais aquilo. Mas isto ele chega por necessidade própria. Não se trata de algo que ele o faz para dourar a pílula, para apenas do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno, da sua própria consciência. Porque, afinal, segundo o Espiritismo, está na consciência a ideia do bem e do mal. É a consciência que traz isso em germe. Daí porque mais dia, menos dia, mais experiências, menos experiências,
As pessoas, os indivíduos, vão se conscientizando ao perceber que depende deles o bem, a felicidade. E que todo ato que gera infelicidade para si e para outrem. E toda infelicidade gerada a outrem automaticamente infelicita o próprio indivíduo. Sendo assim, ele deve dar início à reparação através do primeiro passo. E esse primeiro passo seria o arrependimento. Mas por que a pessoa tem que se arrepender? Porque sem ela ter a consciência da necessidade de refazer, não há experiência que vai surtir efeito. Nenhuma penalização exterior a ele vai levá-lo à sua própria sustentação e progresso. A ideia, portanto, de que o progresso, de que a vida, de que o sofrimento, de que a felicidade, ela está em pagar pelo erro cometido e pagar porque a penalidade é externa, toda essa conjuntura se altera dentro da ideia de que é o indivíduo que vai buscar a sua própria felicidade. O próprio Kardec vai dizer isto ao afirmar já no primeiro item do texto do livro Céu e Inferno, quando ele diz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Então, a imperfeição é que vai perturbar o indivíduo e vai ter um papel fundamental para ele buscar o progresso. Todo indivíduo imperfeito é essencialmente, potencialmente infeliz. Esse é um ponto fundamental. Então, se o indivíduo tem a consciência disso, percebe a importância disso, e de forma espontânea e livre, aceita, entende isto, ele inicia um processo de refazimento. Esse seria, portanto, o item primeiro da reconstrução de si próprio no caminho do progresso. O segundo item que Kardec coloca é a expiação. E aqui está a necessidade, a justificativa da necessidade de reler, de rever o sentido de expiação que Kardec coloca. Não é a expiação com base numa penalização externa ao indivíduo, mas é o próprio indivíduo buscando por si, pela consciência e pela necessidade que sente de superar os seus limites e de buscar a felicidade, ele estabelecendo os meios, as dificuldades de forma geral que lhe oportunizarão o crescimento espiritual. Então, a expiação aqui não é simplesmente o pagamento de uma dívida. Você matou na presente vida, na próxima será morto por aquele
que você matou. Vai sofrer... Não, essa é uma ideia de pena de talião do passado, já totalmente superada. É a consciência do sofrimento como gerador de oportunidade de superação. É claro que você tendo matado alguém numa existência, quando a consciência aflora e você percebe o mal que fez, é lógico que você começa um sofrimento. É que você se encontra num estado de infelicidade. É evidente. Mas isso não quer dizer que você está no caminho da superação. Quer dizer apenas que você é infeliz, que você sofre, mas ainda não é o sofrimento para a verdadeira superação, não é? Porque ele vai colocar o arrependimento, o primeiro passo, você tendo por si mesmo consciência de que deve rever e refazer o caminho, e não mais repetir aquilo que já fez e que gera o sofrimento para você e para outro, né? Depois, a superação disto não virá com facilidades, mas com a superação vivendo experiências dolorosas. E o terceiro passo, este sim, é aquele que Kardec chama de reparação. Uma vez que você tem a ideia clara, se determina, está determinado, compreende, aceita os descaminhos pelos quais passou e os malefícios que ali viveu. Depois que você, de forma autônoma e livre, escolhe as experiências e entende as inúmeras outras experiências que há de viver para o crescimento espiritual, você chega, então, no instante da reparação. E aí você tem, por exemplo, a reencarnação. Sim, a ideia do espiritismo desfaz completamente a ideia de inferno, preponderante no conceito tradicional de inferno, que são as penalidades eternas. Se você morre fazendo todo tipo de contravenção ou de crime, você está condenado à eternidade. E o Espiritismo, com sua ideia de que Deus dá oportunidades indefinidas a todos, e que nenhum se perde, nenhum espírito, por mais que ele se mantenha no mal, no caminho da criminalidade, enfim, por mais que esse espírito aí se mantenha, ele, num determinado dia, ou num dia, num momento, numa experiência qualquer, vai descobrir as suas próprias realidades, ele vai começar o caminho do refazimento de toda a sua construção futura. Então, primeiro passo dado, segundo passo dado, chega o momento da reparação. Então, não basta, segundo Kardec, você acreditar que o sofrimento pode ser bem
compreendido, pode ser o caminho do crescimento, do progresso espiritual, da evolução individual. E não basta isto, ter a ideia clara disto. É preciso reparar, é preciso viver a experiência para refazer e refazer de forma a superar as suas imperfeições. Evidentemente, a ideia de que a reparação não é fácil, não é. Por quê? Porque você tem inúmeros obstáculos a superar. E o maior deles está dentro de você mesmo, está em você mesmo. Se assim nós podemos nos exprimir. É você quem possui as condições para superar. E outra, é você quem vai buscar essas experiências. E para que você seja bem-sucedido, você precisa passar por elas. A ideia de que basta um arrependimento, no conceito tradicional, inclusive instituído pela ideia católico-cristã de que você se arrependeu, você já está salvo, perde sentido. Ela fica minimizada. Ela não corresponde às necessidades do espírito. Ela pode ser um bálsamo, um consolo momentâneo, mas fundamentalmente a consciência do indivíduo se mantém. Então é preciso que, no caso do espiritismo, reencarnar, não é? Então é preciso entender, e Kardec vai dizer isto, que é na vida da matéria, é no corpo físico, e, por extensão, vivendo em sociedade, e na sociedade, que você vai encontrar os meios necessários para essa reparação. Seja porque a reencarnação oportuniza reencontrar pessoas, oportuniza transformar o ódio, vivendo com pessoas contra as quais alimentou ódios, é porque ela te dá a oportunidade de adquirir conhecimento, seja porque também Kardec considera como de grande importância você ter mérito. É preciso que a felicidade advenha do mérito. E é por isto que ele vai fazer uma série de reafirmações nesse estudo fundamental, importante, sobre a felicidade, os gozos, as alegrias e tristezas da vida futura, fora do corpo físico, mas também da vida no corpo físico. Né? Então, veja só, ele vai nos brindar com uma série de argumentos que nos parecem muito oportunos e muito lógicos. Ele vai dizer: você não é responsável pelo progresso do outro, nem por reparar aquilo que o outro faz. É lógico que você pode ter participação da infelicidade alheia, mas isto é uma questão que vai te perturbar. Agora, cada um constrói o seu caminho.
E isto é importante também. Porque na ideia de felicidade futura, nós, em geral, aprendemos a entregar nas mãos de outrem a abertura das portas espirituais para que a gente entre. Mas Kardec, nessa revisão ampla e geral que ela faz da vida espiritual, da felicidade e da infelicidade, ele vai dizer que, superando as limitações dos significados tradicionais, você vai descobrir que é da sua responsabilidade e, portanto, da sua determinação a construção do seu futuro. Não é? Onde nós chegamos com isso, por exemplo, fazendo uma correlação com aquilo que aprendemos no passado dentro das religiões, é que os outros podem construir a nossa felicidade. Então, você tem um espírito que você admira e você passa, por livre e espontânea vontade, a depender dele para você superar as suas limitações, entregando nas mãos dele a construção do seu destino, ou esperando que, pós-morte, você o encontre e, como ele é todo-poderoso, segundo o seu conceito, ele vai te levar, te conduzir a um estado de felicidade que você imagina que ele possa fazer. Ou que ele, no seu inconsciente, você tenha admitido que ele se compromete a fazer. Ou aceite por informações de terceiro. Ou seja, você entrega nas mãos de alguém externo o seu destino, confiante de que ele pode fazer isso. A ideia agora de Kardec, que refaz todo esse caminho e que é muito mais coerente com a ideia proposta na mensagem de Jesus de Nazaré, é de que cabe a você construir isto. Há argumentos extraordinários, mas há também a proposta que os espíritos fazem de que cada reencarnação na matéria, no corpo físico, na vida de sociedade, na relação com o outro, é que se encontra os meios para você fazer. Desde lá de trás, Kardec afirma e reafirma que a experiência material é necessária ao progresso do espírito. É necessária. Não é apenas uma oportunidade que é dada para que viva algumas experiências e depois não precise mais delas, mas é necessária. Não há espíritos dentro deste globo em que vivemos que, segundo o Espiritismo, prescinda da reencarnação, ou que tenha já um caminho facilitado desde a sua criação. Não. No nosso universo, aquele que corresponde à Terra e que engloba tudo isso que a gente conhece hoje e tudo aquilo que a gente não conhece, indica que a vida na matéria é necessária para a evolução do espírito. Portanto, qualquer tipo de espírito que não viesse a fazer parte disto
ou que tivesse facilitado o seu caminho, seria uma excrescência da lei de Deus. Porque seria um privilégio. E a ideia de justiça divina é aquela que não privilegia ninguém, mas dá as mesmas oportunidades para todos, permanentemente, mesmo que se estenda aparentemente de modo indefinido, sempre repetindo os mesmos erros, as mesmas quedas, essa coisa toda. Essa é a ideia espírita, de que no mundo de Deus não há privilegiados e nem aqueles que sobre eles recai um peso maior do que sobre outros. Não. Todos teriam, como tem, dentro dessa convicção espírita, as mesmas oportunidades, os mesmos espaços para o seu crescimento. Daí porque uma série de outras questões estão envolvidas nessa discussão sobre céu e inferno. Veja, Kardec ataca a questão exatamente para esclarecer e para desenvolver aquilo que, de forma coerente, ele deu início quando reconceituou a ideia de Deus. Não é? Então, por exemplo, a ideia de justiça, para nós, em sociedade humana, ainda está ligada à aplicação de penas do exterior para o interior, no sentido de reeducação social. Então, o sujeito que cometeu um crime, ele, teoricamente, vai ser punido por aquele crime. Se ele mata, existem punições determinadas em extensão, não é? Em tempo, para que ele possa cumprir, ao final do que ele estará quite com a sociedade. Essa ideia no Espiritismo, ela é ampliada e aprofundada. Por exemplo, Kardec vai dizer, a duração do castigo, ou da pena, ou do que seja, se subordina à melhora do espírito. Portanto, para isto, não há um tempo que se estabeleceria para que você cumprisse os requisitos necessários, vivesse as experiências necessárias para a reparação, fim do qual você não tem mais oportunidade. Não. Diz Kardec, a duração depende e está submetida ao desenvolvimento, portanto, às experiências do próprio espírito, dentro daquele critério de 3 pontos. Você arrepender-se, você adquirir a consciência daquilo que fez e da necessidade de superar aquilo, de reparar aquilo, a ideia de que essa reparação vai ser difícil, mas ela é possível, é esperada, estará perfeitamente dentro das suas condições, e, enfim, a reparação em si, que é a vivência das experiências, não mais dentro da ideia do olho por olho, dentro por dentro, mas dentro da ideia de que você o fará por livre e espontânea vontade, ou seja, com a sua autonomia e com a liberdade de escolhas. Bem, daí você pode pensar
que Kardec tem bastante bom senso ao dizer: a eternidade das penas deve estender-se no sentido, deve ser entendida no sentido relativo e não absoluto. Portanto, aquela ideia de castigo eterno não se aplica ao Espiritismo. Ela não tem sentido no Espiritismo, porque há todo um conjunto de condições e, acima de tudo, a convicção de que isto é para todos e não apenas para alguns, e que não deve ser feito sob pressão. Ninguém, diz Kardec, melhora por pressões externas. Não são as pressões externas que vão te levar à superação de si próprio e ao cumprimento dos seus comprometimentos. Não são. Por exemplo, nós sabemos disso, né? Eu estou no trânsito dirigindo e eu sei que se eu ultrapassar certa quantidade de quilômetros por hora, eu poderei ser punido por um bloqueio qualquer. Isso é uma pressão externa sobre mim. Mas isso não faz em mim a consciência de que, ao passar do permitido, eu estou pondo em risco o próximo, a vida do próximo. Não é? As condições do próximo. Essa consciência só se adquire por si próprio. Então, repetindo, Kardec nos coloca nessa posição de, à medida que nos desenvolvemos, vamos assumindo as nossas próprias situações de inferioridade, de atraso, de imperfeição, e vamos vivendo as experiências que nos conduzem a cada vez mais ampliar a nossa própria consciência. Não é? Então, não há, portanto, o que falar, o que pensar naquelas condições anteriores, não é? De sofrimento estabelecido e de penalização cuja duração não terá fim. Kardec diz: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o fim da situação e acreditarem que sofrerão sempre. Então, isso advém, inclusive, de informações de espíritos que, vivendo experiências dolorosas no mundo espiritual por conta de vidas tidas muito dolorosas e de sofrimento para outrem, se encontram, e revelaram isto, e revelam isso constantemente, se encontram num estado de sofrimento tal que pensam que isso é eterno. E mais, advindos de uma educação que assim informava, que assim ensinava, ainda mais tem a ideia de que o sofrimento não acabará nunca. Mas essa ideia se desfará à medida em que o próprio indivíduo, se esgotando nela, vai revendo, por meio do desenvolvimento, das novas experiências, as suas condições e possibilidades de superação. Mas nós podemos ser auxiliares do outro, só não podemos resolver o problema que pertence ao outro. Nós podemos ser solidários e devemos ser solidários, no sentido
de nos apoiarmos uns aos outros, no sentido de ajudar nas condições de melhoria da sociedade. Porque quanto mais nós avançarmos para uma sociedade mais justa, mais igual, mais e melhores condições de reparação os próprios espíritos reencarnantes terão. Não faz sentido nós permanecermos numa sociedade injusta e desigual, que não dá as mesmas oportunidades para todos, que privilegia alguns em detrimento de outros, que não percebe as suas próprias condições. Não faz sentido ficarmos numa sociedade dessa de forma permanente. Então, à medida que nós vamos trabalhando no nosso progresso individual, nós também temos que ser atuantes no meio em que estamos. Porque se é o meio que nos dá oportunidade de avançarmos em nosso progresso, é o meio que vai ser necessário, que vai nos oferecer, através de uma ação nesse meio nossa, a oportunidade para melhorá-lo e melhorando-o, melhorarmos a nós próprios e as condições dos novos reencarnantes e no futuro do nosso próprio retorno à vida no corpo físico. Essa ideia é uma ideia que não pode ser relegada e que não deve ser vista como algo ainda a ser pensado. Nós não podemos entender que a nossa evolução, nosso progresso, possa ser feito fora da vida em sociedade. É neste mundo material, nessa diversidade que ele apresenta, é neste mundo que está as melhores condições para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Nós não podemos imaginar que fora dessas condições nós tenhamos outras que resolvam o problema do progresso espiritual da individualidade humana. Ele é nesse mundo, nessa sociedade e nas experiências nela, na atuação nessa sociedade, no nosso empenho pela melhoria dela, que vamos encontrar as condições que necessitamos para essa evolução. Um abraço a todos, muito obrigado. Aqui encerramos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com corações unidos em gratidão por todos os ensinamentos que aqui recebemos e por toda essa boa energia que chega até nós em forma de luz. Que essa luz possa envolver toda a humanidade, levando saúde e paz e consolo a todos aqueles que necessitam. Que assim possa ser e graças a Deus.